Boa noite, todo mundo. Meu nome é Rafael, eu dou aula de pré-bar mitzvah aqui na área e queria agradecer o convite do Rabino Sérgio, de todo mundo aqui, para falar de um dia que passou anteontem, que foi 9 de novembro, onde a gente relembra a Kristallnacht, a Noite dos Cristais. Foi um dia muito simbólico, onde em 1938 aconteceu um pogrom, um ataque na Áustria, que então era anexada pela Alemanha nazista, contra estabelecimentos judaicos, empresas, comércios, sinagogas, escolas, e tudo sob o pretexto do assassinato de um diplomata alemão na época, que gerou uma noite extremamente violenta que encheu as ruas de vidro e deu nome para esse evento que a gente relembra. Esse evento teve uma repercussão muito rápida, internacional, e por isso talvez a gente conheça ele mais do que outros eventos dessa época. Nessa noite, esse evento ele foi praticado por forças paramilitares da Alemanha, mas também por civis alemães. E isso é um fato muito importante quando a gente relembra que ele é conhecido como talvez um dos maiores marcos da política racial nazista. Mas hoje, quando a gente relembra ele, eu queria trazer uma perspectiva de que é importante a gente ter um olhar para como a gente transmite esse evento, como a gente conta sobre ele para gerações que, como eu e muitos aqui, não estavam vivos na época. Como que a gente fala sobre um evento tão trágico e, ao mesmo tempo, tão marcante. Hoje ele é lembrado como Dia Internacional contra o Fascismo e contra o Antissemitismo. E, bom, é importante para mim falar disso no sentido de que a gente educa constantemente nas instituições judaicas sobre a Shoah, sobre o nazismo, sobre a Segunda Guerra. E existem diferentes abordagens sobre ele, e eu queria trazer um foco do nosso olhar, não só para os números que essa tragédia gerou, só para as destruições, mas que é importante a gente entender quais foram os processos históricos que permitiram que esse evento acontecesse naquele terreno, naquele país tão desenvolvido, com tantas liberdades antes desse momento. E para isso eu queria compartilhar um projeto que eu tenho muito orgulho de coordenar, junto com a Cynthia Griner. Um projeto que foi idealizado pelo Ezequiel Rosman, com curadoria da Suzane Vorkman, que estão aqui também. E ele se chama Envelopes, Testemunhas Postais da História. Talvez alguns de vocês já tiveram contato. Ele surgiu de uma coleção de envelopes reunidos na Segunda Guerra Mundial e se tornou um livro, uma exposição, e veio para o Brasil no formato de uma exposição virtual. E a partir dele se criou um braço educativo, que nos últimos meses a gente contou com 10 monitores dos 4 movimentos juvenis atrelados ao Conselho, Bnei Akiva, Hazit, Shomer e Dror, levando palestras para escolas estaduais e municipais do Rio de Janeiro, num total de 80 palestras, para debater temas como nazismo, sua ascensão, a Segunda Guerra, a Shoah, com o objetivo de entender como esse movimento virou um movimento de massas, como a gente chama, como ele conseguiu se enraizar na sociedade a ponto de contagiar toda ela em torno do que aconteceu. E, principalmente, entender que o nazismo ele não começou na Noite dos Cristais. Ele não começa em Auschwitz, como a gente fala nas aulas também. Ele começou nos primeiros atos, né, discriminatórios, na violação de direitos humanos, na identificação de certos grupos, em prisões políticas. Então, é importante a gente entender que tudo começou, na verdade, com um discurso que contagiou e que se espalhou. Então, hoje, queria fazer um convite, nesse dia que a gente passou, do dia 9 de novembro, que lembra Kristallnacht e em outros que a gente tem no nosso calendário, de que é importante a gente relembrar, ter uma memória e, enfim, tratar esse evento com as vítimas que tiveram, mas também estar atentos sempre, estar vigilantes, para, quando a gente fala nunca mais, ser um compromisso constante, de que isso nunca se repita com nenhum grupo e nem em qualquer momento da história. Então, queria agradecer pelo convite de novo, desejar Shabbat Shalom para todas e todos. Antes da gente prosseguir nossas orações, através da recitação da bênção Barehu, um pouquinho inspirados, Rafael, pelas tuas palavras, a gente lembrou
Na verdade, vou voltar. A gente teve um ciclo de festas judaicas, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Simchat Torah, tudo concentrado no mês de Tishrei. Aí o mês seguinte é chamado em hebraico de Heshvan. E esse mês ele ganha um apelido que é Mar Heshvan. Em hebraico, mar é amargo. Ele é considerado um mês amargo porque é carente de festas. Mas o nosso calendário judaico é dinâmico, seja nas celebrações repletas de alegrias, como Rosh Hashanah, como Simchat Torah, mas também pelas recordações tristes. E esse mês pode se tornar muito mais amargo, e de fato se torna muito mais amargo, porque traz uma data historicamente bem recente, 1938, Noite dos Cristais, é muito recente historicamente, para a nossa missão de testemunhar e de recordar. Mas no ciclo do calendário judaico, a próxima festa que se aproxima, essa sim repleta de alegria, é a festa de Hanukkah. A festa de Hanukkah é chamada de festa das luzes, festa da vibração, do milagre. Mas como acontece o milagre? O milagre é algo que acontece porque vem alguma mensagem celestial para permear nosso convívio aqui no mundo? O que o judaísmo diz sobre a essência do milagre? Sobre a causa que permite o milagre acontecer. Vamos pegar a palavra em hebraico Hanukkah. Na sua raiz etimológica, existe a palavra Hinur. Até pode parecer, soa similar. Hanukkah, Hinur. Hinur em hebraico é educar. O nosso milagre, o milagre da não sobrevivência judaica, mas a capacidade de transpor as dificuldades para levar uma mensagem, é fruto da educação. Esse projeto, em grande parte, tem a educação como método. E educar através do testemunho. Mas como testemunhar algo que nós já não vivenciamos, que gerações passadas vivenciaram e essas gerações estão indo. Cada um de nós abraça uma missão, o testemunho é eterno, o testemunho é constante. Se a gente pegar quando temos o Kadish, seja o Kadish dos enlutados, ou seja o Retz Kadish, ou Grande Kadish, tem uma expressão em aramaico, uma forma antiga do hebraico, Lealam Almayá, que significa por todo sempre. E essa palavra por todo sempre também está ligada a outra palavra, Olam, que é mundo. E a pergunta é, queremos o mundo por todo sempre? Para a nossa geração, a geração seguinte, as subsequentes? Se a resposta for positiva, como esperançosamente é, ou deverá ser, precisamos abraçar o testemunho. A nossa tradição envelopa, usando a ideia do projeto, 613 mitzvot. Depois da Shoah, um rabino, Emil Falkenhayn, disse, agora existe o mandamento 614, não esquecer. E o desafio de não esquecer é na passagem de uma geração a outra, para não deixar o passado ficar não somente esquecido, mas como banalizado, vulgarizado. Envelope, o nome do projeto, e lembra das cartas, dos postais, envelopes. Numa época de comunicação precária, comparado com a tecnologia atual, de cartas. Hoje a comunicação vai a galope, a jato, em fração de segundo uma mensagem aqui, ecoa lá e na multidão. E é preciso trabalhar a educação, ter a educação como peneira, como crivo, como fonte de sabedoria, para que essa informação que dissemina de modo tão fácil seja fruto do conhecimento e não permita que qualquer informação possa gerar a desinformação e qualquer conhecimento evaporar no desconhecimento, permitindo que o passado não seja mais lembrado e, dessa maneira,
tragicamente duplicado. Então, assim, recebemos nossas orações de Shabat, nos colocando em pé, recitando o Barehu.